Olá, um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo ao Evangelho de hoje. Vamos meditar a palavra do Senhor. Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 36 até o capítulo 10, versículo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diantes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste Evangelho nós vemos esse envio missionário dos apóstolos. Jesus envia os seus discípulos para realizarem uma missão que não é deles, mas é do próprio Jesus. Ao visitar as casas, é o próprio Jesus que está presente, está sendo levado através dos seus discípulos. Esse Jesus que percebeu o sofrimento do seu povo. O Evangelho diz que Jesus percebeu que eles eram como ovelhas sem pastor, tristes, abatidos. Eu tenho certeza que Jesus, olhando hoje para a nossa situação, olhando para o nosso sofrimento diante desta pandemia, também se compadece, ou seja, padece com, sofre com o seu povo. Muitas vezes nos vem a tentação de achar que Deus está indiferente à nossa dor, mas o Evangelho de hoje mostra que não. Jesus se compadece, Jesus sofre conosco. Com certeza, olhar essa situação de tanto sofrimento, de tanta morte, de tantos prejudicados por causa da crise, é causa de sofrimento para o coração do nosso Deus, que se compadece conosco. Mas por causa dessa compaixão, Jesus nos envia os seus apóstolos, nos envia os seus missionários que trazem até nós a sua graça. Por isso, quando você ouve a palavra de Deus anunciada por um sacerdote, por um bispo, por um leigo, saiba que aquela pessoa, como eu estou sendo aqui, é apenas um instrumento que o próprio Jesus está mandando para fazer com que a sua alma seja alimentada, para que o seu coração seja confortado e para que você perceba de uma vez por todas que você não está sozinho, mas que o próprio Jesus vem te visitar. É isso que eu tenho plena certeza que está acontecendo neste momento em que você está me assistindo neste vídeo. Não é somente o Padre que está falando com você, mas é o próprio Jesus que está dizendo que Ele está olhando a sua situação, que está vendo o quanto talvez você esteja triste, abatido, preocupado, mas Ele envia
a sua graça. É isso que os apóstolos fazem. Eles vão, curam os doentes, ressuscitam os mortos, expulsam Jesus, não pelo poder deles, porque eles são apenas instrumentos, mas pelo poder que Jesus confiou a eles. E assim, nós sabemos que aquele mesmo Jesus que curou, que ressuscitou, que expulsou demônios daquele tempo, está agindo também. Então, tome posse dessa promessa de Jesus, dessa afirmação de Deus na sua vida. Ele está te visitando, curando as enfermidades suas e da sua família, libertando de todos os males, te levando essa boa notícia, que você acolha Jesus na sua casa, independente da forma como Jesus tem se mostrado. Quantas vezes Jesus fala através de um mendigo que nos pede um prato de comida? Quantas vezes Jesus nos fala através de uma criança? Quantas vezes Jesus nos fala através daquela pessoa que aponta os nossos defeitos e corrige os nossos erros? Tantas formas Jesus tem se mostrado, de tantos modos Jesus tem nos visitado, que nós possamos acolhê-lo, mesmo que às vezes não o reconheçamos, mas que possamos acolhê-lo de verdade e que estejamos abertos, porque talvez você está sendo chamado para ser instrumento, você está sendo tocado por Jesus neste momento, para que você também faça alguma coisa, você também seja um portador desse evangelho, o portador desse projeto, desse modo de vida trazido por Jesus. Por isso, que você seja como esses apóstolos. Diga o seu sim a Jesus. Friozinho na barriga? Com certeza dá, porque nós somos humanos e somos limitados. Mas o Evangelho de hoje mostra muito que a força, a capacidade não estava neles. Se um coach, um RH fosse contratar uma equipe de funcionários, com certeza esses apóstolos escolhidos por Jesus não seriam contratados. Um foi o traidor, o outro era cobrador de impostos, outro só pensava em dinheiro, outros queriam disputar quem que ia ser o primeiro. Nenhum deles era capacitado. Mas Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Que você aceite o chamado que Deus faz na sua vida. Que você também seja um discípulo. Que você também seja apóstolo. Que você também seja um anunciador da palavra de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo e abençoado domingo para você.